Minhas amadas, nesse dia tão especial, nessa quarta-feira maravilhosa e abençoada que o Senhor nos deu, eu gostaria de compartilhar uma palavra rápida, mas muito consistente da parte do Senhor para os irmãos. Algo que Deus já vem falando no meu coração há algum tempo, e eu gostaria de hoje deixar essa mensagem com vocês, que está lá em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, do versículo 1 até o 6. A palavra do Senhor nos diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e a Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que se lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e se foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada. Suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Tem uma versão que nos diz: Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Meus amados, o que nós fazemos, o que você deve fazer quando tudo aquilo que é mais precioso para você é levado, né? Quando tudo aquilo que é mais precioso para você é levado cativo, você tem a sua cidade, as suas coisas, o seu lugar destruído, ferido. Qual a nossa posição como servos e servas do Senhor? O que nós, como cristãos, como pessoas, como homens e mulheres que conhecem ao Senhor, devemos fazer? A palavra de Deus nos diz o que Davi fez. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Davi foi buscar a Deus. Davi foi buscar forças no Senhor para enfrentar aquela situação desesperadora e de grande angústia. Meus amados, Davi poderia ter feito muitas coisas nesse momento, o que seria extremamente justificável. Por quê? Porque era uma situação de angústia muito grande, que desesperaria qualquer um de nós se nós nos colocássemos no lugar de Davi. Vamos nos colocar um pouquinho no lugar de Davi e pensar o que eu e você faríamos nesse momento de grande angústia. Porém, Davi nos ensina o que fazer. A palavra de Deus nos traz uma receita, né? Uma receita certa, né? Uma receita que funciona, meus irmãos, que é nos fortalecermos no Senhor. No momento da angústia, no momento que a angústia bate à tua porta, no momento que a tragédia bate à tua porta, a palavra do Senhor diz que o dia mau chega para todos nós. Davi fez algo que contraria todas as outras coisas. Ele se fortaleceu no Senhor, ele foi orar. Muitas vezes, meus amados, nós deixamos para buscar Deus nos últimos minutos, quando já tentamos várias coisas, aí nós vamos buscar o Senhor. Mas Davi fala que a primeira coisa que ele fez, a palavra de Deus nos diz que Davi se fortaleceu no Senhor. E quando Davi, meus amados, se fortalece no Senhor, ele nos ensina 3 lições. A primeira delas: não tome decisões no momento de angústia, de desespero, em que você está com a sua... Não tome decisões no momento de angústia, de desespero, em que você está com as suas emoções à flor da pele. Esse é o pior momento para se tomar decisões. E Davi nos ensina, quando ele se fortalece no Senhor, a não tomar decisões precipitadas. Ele não tomou decisões precipitadas, porque a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 16, no versículo 9: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem determina os passos. Nós podemos fazer 1000 planos, tentar pensar em várias decisões e atitudes, mas temos que buscar o Senhor e não tomar nenhuma decisão enquanto não tivermos uma palavra e uma certeza do Senhor. Segunda coisa que Davi nos ensina através de se fortalecer no Senhor no momento da angústia: ele foi com uma convicção, ele tinha convicção que mesmo quando tudo parece descontrolado, Deus está no controle, meus amados. Mesmo quando tudo parece descontrolado, nós temos que ter na nossa mente e no nosso coração que Deus não perdeu o controle, Ele está no controle da situação. Ele não está
alheio a tudo que está acontecendo com você. Porque a palavra do Senhor nos diz no Salmo 23, versículo 4, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está no controle, mesmo que você ande no maior perigo, na maior angústia, no momento de trevas, de escuridão. Deus não perdeu o controle. Você tem que saber que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece descontrolado. E a última coisa que Davi nos ensina, meus amados, que é somente Deus pode nos dar a estratégia nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, para tomarmos a decisão correta. A estratégia para vencer as tempestades da vida. Porque a palavra do Senhor nos diz depois ali no versículo 7 e 9, eu vou ler rapidamente para os irmãos. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Deus deu a estratégia certa para Davi, porque ele não se precipitou, porque ele confiou que Deus estava no controle. Deus deu a estratégia correta para ele. Então veja que existe uma sequência. Irmãos, não é fácil, muitas vezes é fácil a gente fazer a teoria, mas Davi nos mostra como a confiança em Deus e se fortalecer no Senhor garantiu a vitória para ele num momento tão decisivo, meus amados, em que parecia que ele tinha perdido tudo que ele tinha de mais precioso, mas Deus deu a vitória para ele. Ele sabia que Deus ia dar a estratégia, e nós vemos que quando Davi buscou, quando Davi se fortaleceu no Senhor, buscando, orando, buscando na presença de Deus, Deus deu a estratégia correta para ele, meus amados. Então nós vemos que quando nós nos fortalecemos no Senhor no momento da angústia, Deus, Ele não nos deixa tomar decisões precipitadas. Deus nos mostra que Ele está no controle mesmo quando tudo parece descontrolado. E Deus nos garantirá a estratégia correta para vencer a batalha e a guerra que você esteja enfrentando. Amém, meus amados? Então eu deixo essa palavra para vocês. Se vocês quiserem meditar nesse texto, está em 1 Samuel. Deus, depois vocês vão ver, amados, que Deus vai dando toda a estratégia para ele. Como ele foi, como ele lutou, como ele venceu, ele resgatou tudo novamente. Deus restituiu aquilo que tinha sido levado. Tão somente por quê? Porque Davi se fortaleceu no Senhor. Se fortaleça em Deus, se fortaleça no Senhor. No momento da angústia, muitas vezes é momento de você se fechar só você e Deus, de você colocar o seu joelho no chão, a sua boca no pó, se humilhar na presença do Senhor e buscá-lo de todo o seu coração, e Ele vai te garantir a vitória. Que Deus abençoe cada um de nós nesse dia. Fiquem na paz do Senhor, amados. Fiquem com Deus.